Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Vídeo do dia 9, hoje, dia 9, segunda-feira. Eu acho que vocês já devem ter visto aí na internet vários influenciadores falando sobre essa questão e eu não podia deixar de dar minha opinião aí sobre o que aconteceu hoje, né? Sobre a tentativa do governo em arrecadar mais. E aqui, pessoal, é um ponto importante. Eu já vou mostrar para vocês aqui. Na verdade, deixa eu mostrar aqui a tela do valor, né? Tributação sobre títulos isentos representará uma revolução no mercado de investimentos. Fundos imobiliários e fiagros vão pagar 5% de imposto de renda a partir de 2026. Tributação sobre debêntures incentivadas, aumento de CSLL. Pessoal, hoje, sabe o que deu a impressão? Eu já vou voltar aqui. Sabe o que está dando a impressão? Primeiro, a gente tem visto que esse governo, e aqui é um ponto importante, pessoal, isso não é exclusivo deste governo, tá? O nosso Estado, ele tem essa característica de não reduzir gastos e sim aumentar tributação. Isso são todos, mas esse está exagerando, esse está demais. Esse está demais, algo que para muitos é inusitado, mas para quem me acompanha e quem sabe, isso não era novidade. Mas eu não quero entrar nesse ponto. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Hoje principalmente começou com a questão das LCIs e LCAs. Primeiro, para quem não sabe, são as letras de crédito do agronegócio e letras de crédito imobiliárias. São ativos que são fomentadores tanto do agronegócio quanto de imobiliários. A LCI tem é muito similar a um CRI, por exemplo, só é mais ou menos parecido, são títulos isentos, assim como os CRIs e os CRA são, e a LCIs e a LCA são isentos para os investidores de pessoa física. A grande questão é que eu já vi algumas pessoas, e isso são investimentos onde você, em vez de investir num CDB que tem tributação, você pode investir numa LCI que não tem tributação, ela é isenta de imposto de renda, no rendimento que você tem. Um ponto importante aqui, eu vi algumas pessoas falando, não, tem que taxar mesmo, porque são investimentos, são produtos para ricos, etc. Aquela discurso que você já está cansado de ouvir. Um ponto aqui é fundamental, pessoal, LCI e LCA são investimentos em grande parte para pequeno investidor. Porque são alguns produtos que você consegue investir com 100, 150 reais e eles têm um retorno acima de um CDB. Claro, se você vai ter CDBs que trazem retorno maior. Porém, o fato dele ter esse benefício da isenção, ele acaba trazendo um maior retorno para o investidor. Então, alguns investidores optam em pegar LCI, pegar LCA. Eu mesmo, pessoal, um dos meus primeiros investimentos, eu não sei se vocês lembram do vídeo onde eu falei sobre erros, né, e que eu investi numa LCA. Só que o meu erro, na verdade, foi investir numa LCA de um banco que quebrou, não na LCA em si. Mas foi um dos primeiros investimentos que eu fiz, foi numa LCA, numa letra de crédito do agronegócio. E a regra e o que o governo está propondo é tributar esses investimentos, as LCIs e as LCAs, assim como os CRAs e os CRIs. Mas é claro, pessoal, que quando a gente fala de LCA e CRA, a gente traz a bancada do agro. Por isso que eu acho, eu não estava pensando se eu ia gravar esse vídeo ou não, mas é só mais para tranquilizar vocês em alguns pontos. Primeiro, eu acho que antes de falar sobre mostrar aqui na tela, eu acho que o mais importante é que vocês entendam o seguinte, eu vou falar algo que já algumas pessoas até criticam o que eu falo. Você não pode investir por causa da isenção. Isso nunca. Você não pode escolher um produto somente por causa da isenção. Como tem algumas pessoas que falam que quando o fundo imobiliário for taxado, vão deixar de investir em fundo imobiliário. Imóvel físico é taxado o aluguel. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente tem que aproveitar as isenções enquanto elas têm. E a gente sabe que nós vivemos num país que não se preocupa com o gasto público. E isso independe do governo. Tudo bem que no governo passado a gente teve algumas reduções, mas aí teve a pandemia que subiu o gasto público. Não sabemos como seria um segundo governo. Isso a gente não tem certeza. A gente sabe que parece que sentou naquela cadeira as coisas se transformam. Porque é muito fácil. E aquele negócio, né? É muito fácil você gastar um dinheiro que não é seu. É muito fácil. Então, e você não tem travas para isso, né? Então, pessoal, você investir no Brasil, você tem que ter ciência que em algum momento esse investimento que tem uma isenção pode não ter mais. Então você não pode contar com isso. Você tem sempre que investir não contando com isso e aproveitar enquanto tem, tá? E aí no final eu vou deixar a minha dica para vocês aqui. Então, pessoal, só para vocês verem, teve essa questão da tributação.
vai ter a tributação de juros sobre capital próprio. O que deu a impressão? Que o governo está tirando para tudo quanto é lado, vai ver qual que cola. Assim como na questão do IOF, teve aquela questão do monitoramento, eles chegaram e viram qual que foi a repercussão no mercado e cancelaram. Vamos ver como é que vai ser agora, porque de fato a repercussão é negativa demais. A gente não sabe como que vai ser isso. Então dá a impressão que eles jogaram várias, dessa vez, em vez de a gente fazer uma só, vamos jogar várias maneiras de tributar, vamos ver qual que cola mais. E aí eles vão para que colar mais. Tá? Só que eles não entendem que você tributar LC e LCA, você diminui o investimento nesses segmentos. Por um lado, eles vão captar mais, porque eles vão ter o imposto, porém vai diminuir a atratividade nesses produtos, e aí, consequentemente, a arrecadação cai, e também você deixa de ter um fomentador desse tipo de indústria, tanto do agro quanto do imobiliário, fazendo com que os preços lá na frente fiquem mais caros, e é o consumidor que vai pagar no final das contas. É isso que assim, na verdade, eu acho que eles sabem, mas se fingem de idiotas. E aqui, pessoal, um ponto que é importante, que é aí que assusta mais vocês e que assustou um pouco mais. Fundos imobiliários e fiagros vão pagar 5% de imposto de renda a partir de 2026. Essa é uma das mudanças também. Por quê? Primeiro, você tem a questão dos CRAs, dos CRIs e dos CRAs, que são títulos de renda fixa que também seriam tributados. E se os fundos imobiliários e os fiagros de papel que investem nesses ativos, eles teriam os próprios ativos dentro deles tributados. Mas aqui não seriam somente os ativos, e sim o veículo, o fundo imobiliário e o fiagro seriam tributados em 5%, os dividendos seriam tributados em 5%. E isso a partir de 2026, aqui ó, a célula de produtor rural, letras garantidas, títulos e valores imobiliários realizados a projeto de infraestrutura também entrarão nas taxas de 5%, além de LC e LCA, CRI, CRA. A minha dúvida é, será que além da tributação em cima do fundo imobiliário, imagina um fundo imobiliário de papel, os CRIs lá dentro também vão ter? Isso está um pouco confuso também, então vai ser tributação em cima de tributação. Só que um ponto é importante aqui, a nova alíquota valerá somente para novas emissões entrarem em vigor a partir de 2026. Ou seja, os fundos de hoje e todos que fizerem emissão até o final do ano não terão essa tributação, só vai valer para os novos. E aí a pergunta que vai valer para as... Olha só que confusão que é isso, por isso que é muito mais ruído ainda do que de fato coisa concreta. Por quê? Você tem dois casos aqui. Você tem fundo novo sendo criado, aí sim o fundo está saindo do zero, ele sairia tributado do zero. E fundos que existem hoje, mas que façam emissão ano que vem. Somente as novas cotas emitidas ano que vem vão ser tributadas? Olha só que confusão. Imagina um fundo imobiliário que tem cotas antes de 2026 e pós 2026. As cotas que foram emitidas em 2026 serão tributadas, os dividendos dela serão... Imagina o trabalho que a administradora vai ter. Olha que absurdo. Então tem muita coisa para passar por baixo dessa manga. E o outro ponto também, que são as debêntures incentivadas, e aí entra nos FIINFRAs. Os FIINFRAs hoje são um veículo excepcional, porque eles têm isenção total, tanto do ganho de capital quanto dos dividendos, e essa tributação também seriam para eles, porque as debêntures incentivadas seriam para eles também. Eu conversei com a Glenda da Esparta hoje, eles também ainda estão na dúvida, não sabem ainda o que vai acontecer, de qualquer maneira isso só vai ser a partir de 2026. O que é importante, pessoal, é que é para tranquilizar vocês no seguinte ponto. Primeiro ponto não sabemos como vai ser, a gente sabe que a bancada agro ela é muito forte, a gente está falando de um ano de eleição, e um ano de eleição para o ano que vem, o governo precisa do Congresso, então, e isso afeta diretamente o agro, então a bancada agro vai reprovar, a gente já viu, procurem a FPA no Instagram, a Frente Parlamentar do Agronegócio, vocês vão ver que eles já se manifestaram contra, então isso é muito forte. E por outro lado também, pessoal, é o seguinte, aqui vai uma dica de uma pessoa que investe há 15 anos, mais de 15 anos, e coloquei nos meus vídeos de acerto. Considere investir uma parte do seu patrimônio fora do Brasil. Eu sei que o viés nacional ele é muito forte, ele é muito pesado. É engraçado porque nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, mais de 50% do patrimônio das pessoas está investido fora dos Estados Unidos.
dos investidores. E aqui mais de 80%, 90% é investido no Brasil. Ou seja, o americano que tem a chance de investir numa moeda mais forte tem boa parte do patrimônio dele fora dos Estados Unidos. E nós não. Então, considerem investir fora do Brasil, comecem com pouco. Hoje é tão fácil investir lá fora. É tão fácil declarar imposto de renda. Por incrível que pareça, a mudança da última lei em declaração ficou muito mais fácil. Você não precisa apurar todo mês, você só vai apurar no final na declaração do ano que vem. E aí eu gosto de falar, eu não ganho nada com isso, eu invisto pela Avenue, e a Avenue tem um formulário de declaração, um relatório de declaração que já deixa tudo mastigado para você. Não ganho nada com isso, pessoal, não tem nada de link aqui embaixo para falar da Avenue, é que eu uso a Avenue desde 2019. Aliás, se alguém tiver quiser colocar aqui nos comentários, falar sobre relatórios de imposto de outras corretoras, será bem-vindo. Mas eu falo isso porque é muito fácil investir hoje, pessoal, muito fácil investir lá fora. E eu acho que é um dever que você tem como investidor proteger o seu patrimônio do Brasil. Então, você precisa considerar tirar uma parte do seu investimento do Brasil. Tá? Por mais que eles vão dificultar o máximo possível, vão querer cobrar imposto, mas você precisa tirar uma parte do seu dinheiro do Brasil. Pelo menos tenha 20% do seu capital fora do Brasil. De preferência nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. Beleza, pessoal? Era isso, um vídeo aí de reflexão, que na verdade nada é mais para tranquilizar vocês, que ainda não tem nada definido, ainda vai passar muita água por baixo dessa ponte, mas independentemente disso, toda hora isso vai acontecer. Então blindem uma parte do seu patrimônio investindo lá fora. E aproveitem que o dólar tá baixo ainda, hein? E aproveitem também que eu tenho um módulo de investimento internacional que está aqui na descrição desse vídeo, como de todos os vídeos, um módulo super bacana, que inclusive eu já atualizei a aula sobre declaração de imposto de renda lá na plataforma. É muito barato, pessoal, vocês vão começar a investir, eu tenho um comparativo de corretoras, é muito legal, pessoal, assim, você vai entender como é que analisa estoque, REITs, os títulos de renda fixa, os bonds. Então, vale muito a pena, é muito baratinho para você iniciar e começar a entender como é que investe lá fora, pessoal. Então, o link está aqui embaixo na descrição. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.